Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, a pergunta é o seguinte: quem não é médio também carrega Exu, preto velho, caboclo? Ou seja, quem não é médio, quem não é umbandista, quem não é quimbandeiro, quem não frequenta terreiro nenhum, ou até mesmo quem é ateu, será que essas pessoas, elas também carregam ali as suas entidades? E olha que eu vou mais a fundo ainda. Será que um evangélico, um crente, né, um cristão, será que ele também carrega ali Exu e Pombogira? A gente vai falar sobre isso, mas antes de mais nada, eu quero saber a sua opinião. Você acha que você, não sendo médio ou não frequentando um terreiro, você acha que você também tem um Exu e tem uma pombogira ou entidades que te acompanham? Deixe nos comentários, tá bom? Mas vamos explicar a fundo isso para vocês? Então, acompanhe do início ao fim e bora pro nosso conteúdo. Pois bem, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Patrick de Oxóssi, sacerdote de Umbanda e administrador do canal Tudo Sobre Umbanda, que é o maior canal de Umbanda aqui do Brasil. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, é claro, e se inscrever aqui no canal e fazer parte aí desse grande ensinamento que eu passo há vários anos aqui para vocês, falando sobre a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, religiões afro e o mundo espiritual de forma geral. Tenho certeza que se você acompanhar o nosso canal, o seu conhecimento vai se expandir cada vez mais. Então, nos acompanhe. Pois bem, pessoal, a pergunta era a seguinte: será que aquela pessoa que não é médium, ela também carrega Exu e Pombogira? Ela também tem isso? Vamos começar do início, do princípio, do básico, tá? Primeiramente, vamos falar sobre médiuns. Existem muitas pessoas que dizem o seguinte: ah, eu não tenho mediunidade, ou eu não carrego mediunidade. Vamos lá, pessoal. Já foi catalogado, vou dar um breve exemplo, tá bom? Um breve exemplo. Dentro do Espiritismo, segundo Allan Kardec, tá? Só um exemplo aqui para vocês. Já foram catalogadas, né? Ou catalogados, mais de 60 tipos de mediunidade dentro da visão espírita. E é claro que a gente pode tirar isso de exemplo, né? Então aí a gente vai conseguir encontrar mais de 60 tipos de mediunidade, tá ok? Vamos aqui para as mais comuns: mediunidade de incorporação, clarividência, vidência, sensitivo, auditivo, olfativo, dentre outras. Então vamos dar um exemplo básico aqui para vocês. Todos nós, seres humanos, somos médiums. Nós nascemos com um dom mediúnico. É claro que tem algumas pessoas que vão falar: não, Patrick, eu não sou médium, eu não tenho mediunidade. Sim, pessoal, todos nós carregamos um dom mediúnico. Porém, a maioria das pessoas foca a sua mediunidade na incorporação. Deixando bem claro, pessoal, que a mediunidade de incorporação, ela é uma perante várias. Isso quer dizer, pessoal, que cada um de nós, ou seja, cada indivíduo, né, vai ter a sua mediunidade em particular. A sua mediunidade, ela não será igual à do outro. E a mediunidade de incorporação, ela faz parte de todas essas mediunidades. Isso quer dizer que nem todos vão carregar uma mediunidade de incorporação. Isso quer dizer o quê, pessoal? Nem todos, nós seres humanos, vamos ter a capacidade de incorporar uma entidade ou um espírito. Porém, é claro, você é médio, porque você pode estar carregando outro tipo de mediunidade. Olha o exemplo básico. Às vezes, você não incorpora, porém, você é um vidente. Às vezes você não incorpora, porém você é um médium sensitivo, você tem uma capacidade maior para sentir a energia do ambiente. Às vezes você não incorpora, porém você é um médium empata. E por aí vai indo. Isso quer dizer que mediunidade de incorporação é como qualquer outra. Mas, no tempo de hoje, a maioria das pessoas estão focando muito mais na incorporação. Eu acho, pessoal, que hoje em dia as pessoas estão focando mais na mediunidade de incorporação porque é a mediunidade que chama a atenção das pessoas, né? E é por isso que a gente está encontrando muitos teatros espalhados aí no Brasil.
Infelizmente, pelo chamatismo, às vezes pelo ego, enfim. Existem muitas pessoas que adoram levantar o seu ego e dizer que trabalha com tal entidade, simplesmente para elevar o seu ego. Mas enfim, deu para vocês entenderem esse início, que todos nós temos uma mediunidade, porém nem todos vão incorporar. Aí existe aquela questão, já que eu não incorporo, tem entidades que podem trabalhar comigo? Vamos lá. Primeiramente, você não incorpora. Mesmo você não sendo médium de incorporação, ou mesmo você sendo, mas não frequentando um terreiro, você não vai incorporar, isso é um fato. Porém, as entidades com certeza irão te acompanhar. Então, já resumindo, a gente consegue explicar daqui. Quem não é médium de incorporação, quem não frequenta terreiro, quem não é médium, quem não sabe de nada, tem entidades? Tem. Quem é evangélico tem entidades? Tem. Tem Exu, tem Pombogira e por aí vai indo. Vamos dar um exemplo aqui de alguns cargos dentro do candomblé. Existem 2 cargos específicos dentro do candomblé que também não incorporam. Vamos lá, candomblé é uma religião afrodescendente ou afro-brasileira e vamos explicar. São 2 cargos. O primeiro é o Ogã, que no caso é o homem, tá? É um homem que não incorpora. Ele tem outras funções dentro do candomblé. A função mais predominante do Ogã no candomblé, ou a mais vista, é o tocar o atabaque, deixando bem claro que Ogã ele não toca só atabaque, Ogã é um cargo dentro do candomblé e ele vai ter outras funções também, como mão de sacrifício, mão de corte, dentre outros. Tá? Mas o mais comum, o Ogã, seria o toque, aquele que toca o tambor. Ele não incorpora, é um médium que não incorpora, ele não carrega essa mediunidade de incorporação. Do outro lado, nós temos as mulheres, que são chamadas de Equedes, que também é um cargo dentro do terreiro, né, dentro do ilê de candomblé. Essas mulheres, elas também não incorporam, e elas vão ter o quê? Outras funções dentro do terreiro. Dito isso, a gente tem ali pessoas, né, ou médios, que não vão trabalhar, ou seja, não vão incorporar as suas entidades, nem os seus orixás, ou seja, não vão bolar no santo, não vão dar passagem. Mas e aí? Elas carregam as suas entidades? Sim, carregam. Essas pessoas elas podem tanto fazer oferendas, firmar velas, fazer devoção às suas entidades. A diferença é que elas não irão incorporar, simplesmente isso. Agora vamos explicar para vocês, dentro de algumas culturas, o porquê cada pessoa tem uma entidade, tá bom? Vamos lá. Dentro de algumas culturas afrodescendentes, principalmente dentro da Quimbanda, as nossas entidades são consideradas os nossos ancestrais. Vamos explicar. O que seriam os nossos ancestrais? O meu tataravô há 200 a 1000 anos atrás, que teve uma vida, desencarnou, e hoje ele vem como espírito para me acompanhar. Então vamos dar um exemplo que o meu Exu, a minha Pombogira, seja um ancestral meu, né? Que tem uma ligação sanguínea comigo. Então essa entidade, ela estará acompanhando a mim e a minha linhagem sanguínea. Dentro dessa analogia, independente se eu incorporo ou não, eu vou ter o quê? Um ancestral, que isso é um fato. Então, muitas culturas acreditam nesse ponto da ancestralidade, tá? Deixando bem claro que eu não estou falando aqui, é o que você acredita, não. Estou falando de modo geral, viu, pessoal? Apesar que é claro que eu acredito na ancestralidade, isso é um fato. Então, dentro dessa cultura, né, que acredita que as nossas entidades são os nossos ancestrais, independente se você incorpora ou não, você vai ter o quê? Um ancestral. Resumindo, mesmo se você não faz parte de terreiro, você tem um ancestral que vai estar te auxiliando. Agora, existe aquele fator. Patrick, mas eu sou evangélico, eu sou cristão e não aceito entidades. Eu tenho um certo preconceito. Quando a gente está falando de entidades e ancestrais, vamos compreender o seguinte. Esses nossos ancestrais, tá? Eles são pessoas comuns como nós, que tiveram vidas terrenas como nós mesmos. Porém, para se manifestar em um médium que incorpora, eles assumem uma roupagem, tá? Que é conforme aquilo que o médium segue, tá? Então, como assim, Patrick? Vamos dar um exemplo. Se eu sou quimbandeiro, tá? Eu trabalho com a quimbanda, onde o trabalho mais efetivo seria com os Exus e as Pombogiras, tá? O meu ancestral, ele vai assumir uma roupagem, tá, de Exu, então ele vai vir incorporar em mim, se manifestar como Exu, porque é a doutrina que eu sigo,
tá? Então ele assume essa roupagem para trabalhar para o meu bem, para a minha evolução. Vamos lá, outro exemplo. Eu não trabalho com Exu, eu não trabalho com Pombogira, eu trabalho com entidades da direita da Umbanda, como Caboclo, Preto Velho, Herê. Então aquele meu ancestral, ele não vai assumir uma roupagem de Exu. Por quê? Porque eu não trabalho com Exu. Então não terá sentido para aquele ancestral meu assumir uma roupagem de Exu, porque eu não trabalho com Exu. Então ele vai assumir uma roupagem de um preto velho, ele vai assumir uma roupagem, né, de um caboclo. Isso dentro, tá? Dentro da capacidade daquele espírito, dentro da vivência daquele espírito, tá? Eu não posso dizer para você um espírito que não foi um preto velho, ele assumir essa roupagem, tá? Então não tem como. Mas isso aqui é só para vocês compreenderem. Então o espírito, né, ou a entidade, ele assume essa roupagem de Exu, de caboclo, de preto velho, para poder nos auxiliar. Aí vamos para aquele outro sentido. Eu sou espírita e eu não acredito em Exu, eu não acredito em Pombogira, eu não acredito em caboclo, preto velho. Então aquele seu ancestral, ele vai assumir uma roupagem de um anjo da guarda, ele vai assumir uma roupagem de um mentor espiritual para poder te acompanhar. Então, ele é uma entidade, porém assumindo uma roupagem diferente dentro da sua cultura, dentro dos seus costumes. Um exemplo básico que podemos dar para vocês, pessoal, são as culturas indígenas, aonde muitos indígenas trabalhavam com seus ancestrais. Esses ancestrais, eles se manifestavam como pajés, como caciques, e vinham, né, em terra, por assim dizer, para auxiliar ali os indígenas. Então, seriam os mesmos ancestrais, um exemplo, é claro, porém assumindo uma roupagem dentro daquela cultura. Agora vamos aqui para o ditado mais burocrático. Sou evangélico. Será que a entidade assumiria essa roupagem? A entidade sim, ela assumiria uma roupagem que caberia dentro da sua cultura, tá ok? Agora vamos dar um exemplo aqui, eu não acredito em espírito, eu não acredito em entidade, eu não acredito em caboclo, eu não acredito em nada. Esse ancestral meu, ele vai assumir o quê? Ele vai ficar do seu lado, como Deus para você, como protetor, como anjo da guarda, enfim, ele vai assumir uma roupagem, independente se você acredita ou não, como algo que possa estar ligado à sua cultura. Bem simples. Agora um fator que eu acho muito interessante falar, pessoal, que mesmo que você não acredite nas suas entidades, mesmo que você não acredite, elas estão ali para poder te auxiliar, tá bom? Isso é um fato. Então, dentro dessa cultura, que as nossas entidades são os nossos ancestrais, tá? Todos nós carregamos as nossas entidades. Todos nós carregamos Exu, Pombogira, Caboclo, Preto Velho, tá? Mesmo incorporando ou não. As entidades, elas sempre estão ao nosso lado. Deu para vocês compreenderem um pouco sobre isso? É claro que a gente poderia abordar vários e vários assuntos dentro dessa questão, mas eu espero aqui, trazendo esse resumo, espero que vocês tenham gostado. Deixando bem claro que eu dei o exemplo de ancestralidade, tá? Mas existe também algumas culturas religiosas aonde que as nossas entidades são espíritos, né? São espíritos que têm uma certa afinidade com nós, tá? Vamos dar um exemplo. Uma entidade, um Exu, tá? Ele tem uma afinidade comigo, uma afinidade com o meu espírito. Então esse Exu, ele vai trabalhar comigo, tá? Então ele não é o meu ancestral, porém ele tem uma afinidade comigo. Um exemplo, às vezes é um amigo desencarnado, enfim, de outras vidas. Então, a entidade, ela também pode ser um espírito que tenha uma afinidade comigo. Aí vai encaixar pelo mesmo modo da ancestralidade. Deu para vocês compreenderem um pouco sobre o assunto? Mas eu quero saber a sua opinião, o que você acha sobre isso. Deixa aqui nos comentários e não esqueça de compartilhar. Mas agora eu quero ver os evangélicos dizerem: não, eu não tenho Exu, eu não tenho Pombogira. Olha, pode doer, você pode não acreditar, mesmo que esse espírito que te acompanha não assuma essa roupagem de Exu nem de Pombogira, porque é claro, você não acredita, mas você carrega sim os seus ancestrais, você carrega sim espíritos que são afins, né, junto com você. Então você tem esses espíritos sim. É claro que você vai falar que é Jesus, o Espírito Santo, enfim, você vai falar um monte de coisa, mas você tem sim espíritos que te acompanham, que te auxiliam na sua caminhada, mesmo você acreditando ou não.
tá bom? Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.